Olá, eu sou Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. O nosso assunto. O nosso assunto é conhecendo a história da Rússia, do Império ao regime comunista, aos dias atuais. Vamos lá? Rússia. Muitos povos de diversas etnias migraram para a planície central europeia. Porém, os eslavos, que chegaram posteriormente, gradualmente se tornaram dominantes. Muito antes da organização da Rússia de Kiev, povos indo-arianos viveram na área em que hoje é a Ucrânia, ou Ucrania, Rússia, Russia, tanto faz, né? O mais conhecido desses grupos eram os nômades citas, que ocuparam então a região ali no século VI a.C. até o segundo século depois de Cristo, cujas suas habilidades nas guerras, na cavalaria, eram então notáveis. Entre o século I depois de Cristo e o século IX, godos, nômades hunos, ávaros, magiares atravessaram a região em suas migrações. Apesar de muito destes, então, terem subjugado os eslavos ali na região, aquelas tribos deixaram pouca coisa de significativo. Mas é isso aí, né? O mais importante nesse período foi a expansão dos eslavos, que foram agricultores, criadores de abelhas e também caçadores, pescadores, pastores. Por volta ali do século VI, os eslavos estavam em grupos étnicos predominantemente na planície do leste europeu. Pouco se sabe sobre a origem dos eslavos. Filólogos, arqueólogos, creem que os eslavos se estabeleceram muito cedo nos Carpatos, ou na região ali da Bielorrússia. Por volta dos anos 600, eles já haviam se separado linguisticamente em ramos ao sul, ao oeste e leste daquela região. Os eslavos do leste se estabeleceram ao longo do rio Dniepr, no que hoje é a Ucrânia. Posteriormente se estenderam para o norte do Vale do Rio Volga. Vamos lembrar isso, o Rio Volga vai ser sempre muito importante. E ao leste, então, da atual Moscou, e para o oeste até o norte das bacias do Rio Dnepr e o Rio Buga, nas atuais Moldova, ao sul da Ucrânia. Nos séculos VIII e ao século IX da era cristã, muitas tribos eslavas no leste pagaram tributos aos czares, um povo de língua turca que adotou então o judaísmo no final do século VIII ou IX e que viveram ao sul do rio Volga e no Cáucaso. Interessante isso, né? Por volta do século IX, guerreiros e comerciantes da Escandinávia, chamados então varegues, os vikings, né? Já tinham penetrado nas terras eslavas do leste. Eles então ocasionalmente combatiam o povo local, conhecido por ele como Rus. Então talvez daí a ideia Rússia, né? Utilizavam então eles como escravos. Então escravos eslavos, Rússia. Olha aí onde que começa isso. Então, se acredita muito que o termo russo e o termo eslavo tenha sido, então, dado pelos vikings, e ao invés, então, de a gente achar que é uma coisa deles próprias, né? O primeiro estado eslavo na região da Rússia, de Kiev, antigas sagas islandesas, runas, chamam o território de Gargarik, ou Terra das Cidades. Posteriormente, então, conhecendo como Pequena Rússia, ou Ucrânia, a Grande Rússia. De acordo com essas sagas, o país estava dividido em três partes. Então, vamos lá. Ou Mogordo, ou Novogárdia Magna, o Kinogordo, ou Kiev, e a Paltrishka, ou Poláxia. Tem que decorar essas coisas todas, é muito difícil. A região de Kiev era considerada a melhor terra de todo o país. O território fora, então, três porções, vistos pelos noruegueses como terra dos tártaros. Exportações de escravos, peles, mel, cera,
contribuíram então para o aquecimento dessa Kiev, né? E da Novogárdia. Essas duas cidades realizaram, então, outras cidades grandes, rivalizavam com cidades em riqueza, beleza, arquitetura. Então, estava aí o florescer disso que a gente vai chamar um dia aí de Rússia, né? Em 988, a região adotou, então, o cristianismo. Lembra lá? Judaísmo, cristianismo. Com a oficialização do batismo dos habitantes de Kiev pelo São Vladimir. E, alguns anos depois, foi introduzido o primeiro código de lei, chamado, então, Ruskaya Pravda. Quando comparada com as outras línguas da Europa cristã, nota-se que a língua russa foi muito pouco influenciada pelo grego e pelo latim nos primeiros escritos cristãos. Isso graças ao fato de que o idioma eslavo, hoje então chamado eslavo litúrgico, foi diretamente usado na liturgia daquele momento histórico. Então, olha só, aqueles católicos, né, aqueles cristãos, usaram a própria língua da terra para passar então as instruções religiosas. Isso funda uma identidade, né? O nome Rus, que deu origem então à Rússia, provavelmente vem da palavra finlandesa Rutski e da Estônia Rutsi, que então, por sua vez, deriva de Ruts, remadores, né? No finlandês, Ruts significa Suécia. Então, olha só, essa mistureba toda que está ali colocada, a gente tem aí os vários significados da palavra Rússia, né? Bem, vamos lá. A Bulgária do Volga, ou Bulgária Volgaica, foi um estado histórico que existiu entre o século VII e o século XIII, ao redor, então, da confluência do rio Volga, lembra lá que eu falei que era importante, e Kama, o local onde, então, abrangia a Rússia. Atualmente são considerados descendentes dessa Bulgária do Volga, em termos territoriais e étnicos, então, as repúblicas do Tartaristão e a Chuvatia. São localidades ali dentro do que a gente chama de Rússia ou então outros países agora independentes, né? Informação de primeira mão sobre essa Bulgária volgaica é muito esparsa. Como não sobreviveram autênticos registros búlgaros, a maioria das informações vem de fontes contemporâneas, árabes, persas, mesmo russas, indianas. Algumas informações a gente tem aí por escavações, então é meio confuso você ter uma coisa correta, né? Quando eu digo meio confuso, não significa que não tenha documentação, é que para que eu possa afirmar alguma coisa, eu teria que ter um documento sério e clássico para a gente dizer que está certo, né? Pensa-se que o território da Bulgária Volgaica foi, então, colonizada pelos fino-ugriocos. Os búlgaros chegaram na área aproximadamente a 660, comandado, então, por um clã do Cotrago, filho de Kubrato. Algumas tribos búlgaras, no entanto, continuaram a avançar em direção ao oeste após as aventuras, estabelecendo, então, ao longo do rio Danúbio, no que hoje é conhecido, então, como Bulgária. Onde foram assimilados esses estados eslavos, adotando o idioma, então, eslavo, do sul e a fé cristã ortodoxa oriental. Interessante, né? Alguns acadêmicos acreditam que os búlgaros do Volga foram submetidos, então, ao Grão Kanato, Czar, né? Czar. Em alguns períodos ali no final do século IX, o processo, então, de unificação começou e a capital foi estabelecida no Volga, 160 quilômetros da atual Kazan. No entanto, muitos acadêmicos duvidam se esse tal Estado podia assegurar a independência dos cazares, né, ali por volta de 965, 60, quando foram, então, aniquilados pelo, então, Svetoslau I, ali em 965, né? Objetivando, então, promover a unificação entre tribos guerreiras para obter um forte aliado nessa luta dos cazares, as almas Khan da Bulgária do Volga, escreveu, então, uma carta ao califa de Bagdá,
pedindo então homens letrados, religiosos, que podiam ler então o Alcorão e construir mesquitas. Então vamos lá, repetindo, redundando, judeus, cristãos e agora islâmicos, né? No dia 11 de maio de 922, o Khan recebeu o missionário de Bagdá, Ahmad ibn Fadlani, e 4 dias depois uma assembleia então tribal ali proclamou o islamismo como a religião oficial do Estado. Grande parte da população local era composta por povos turcos, dentre eles os Suares, os Barcils, os Bilars, os Baranjas e parte burdas, segundo então Ibn Rusta, né? Descende dos búlgaros do Volga, os atuais chuvassis, os tártaros do Médio Volga. Apesar de evidências linguísticas sugerirem que os chuvassis pertenciam a um etno-turco mais antigo, que pode ser então conectado aos hunos. Outra parte compreende tribos finlandesas e magiares. Deu para entender essa bagunça? Pois então, ainda tem coisa, tá? Bem, vocês olham lá na apostila, tem todos esses nomes, porque, é claro, agora não dá para decorar tudo isso aqui, né? Bem, o líder da Bulgária do Volga era chamado de Itbar, algumas vezes Eltber. Após a islamização lá, o título passa a ser de sheik, então ele passa a ser um sheik. Etber, que tão conhecido, inclui Almis, ou Almas, Mikhail Bitkakfar, ou Mikhail Ibn Jafar. Então, tudo isso daí vai ser o nome do cara que vai ficar como sheik no lugar daquilo, né? Comandando então o rio Volga em seu médio curso, o reino controla grande parte do comércio entre a Europa e a Ásia, antes então do período das cruzadas, que fez com que rotas comerciais concorrentes acabassem surgindo por ali, né? A capital búlgara era uma cidade rivalizando em tamanho e riqueza com grandes centros do mundo islâmico. Parceiros comerciais búlgaros incluíam os vikings, a Biarnia, os ugros, os netzers, no norte de Bagdá, a Constantinopla, ao sul, na Europa Ocidental, então, até a China, ao leste. Outras grandes cidades como Bilaspur, Kashan, Kazan e atuais cidades de Kazan e Elabuga foram então fundadas como fortalezas, né, nas fronteiras então da hoje Bulgária, né? Algumas dessas cidades do Volga ainda não foram encontradas, porém elas são mencionadas em fontes russas. Elas são o Azli, o Turchin, Ibrail, e algumas delas foram arruinadas então durante e após a invasão mongol. Isso, também vai ter a invasão mongol. Os principados russos do oeste eram centrados nos rios da bacia do Mar Negro. Na virada do século XII para o século XIII, os governantes de Vladimir, notadamente André o Piedoso, né, querendo então defender essas fronteiras orientais, pilharam sistematicamente essas cidades búlgaras. Sob pressão eslava, vinda então do Ocidente, os búlgaros tiveram que mudar sua capital, porque não dava para ficar mais naquele lugar, não é? Bom, vão chegar os mongóis russos, não é? Então vamos lá. Ali em 1223, após vencer os exércitos russos e os cumanos na batalha do rio Kalka, um exército mongol sob a liderança de generais Subdei e Jebnoyon foi enviado para subjugar então a Bulgária do Volga. No entanto, a cavalaria mongol foi pega em uma emboscada, vencida, próxima das colinas de Ziguli, na margem direita do Volga. E o restante, então, do exército se retirou, né? Mas, em 1229, os mongóis retornaram sob o comando, então, de um general chamado Kukiday Ibubedi. Essa força, então, venceu as guardas da fronteira búlgara no rio Ural e começaram, então, com a ocupação do Vale do Alto Ural. Em 1232, a cavalaria mongol subjugou parte do sudoeste de Basquíria e ocupou algumas áreas do sul do Bulgário do Volga, né? Seguiu-se a falha de vários lordes búlgaros que se uniram em defesa comum.
Os mongóis voltaram em 1236, as forças mongóis, então lideradas pelo Batu Khan, sitiaram e capturaram então o Bolgar, o Bila, o Sur, Yakuthal e outras cidades, castelos da Bulgária, do Volga, e aí então começou o domínio dos mongóis. Os habitantes foram mortos ou vendidos como escravos. Desde então, a Bulgária do Volga se tornou parte do Ulus, do Shuk, depois conhecido como Kanato da Horda de Ouro. Foi dividido em diferentes ducados, depois cada um desses se tornou vassalo da Horda de Ouro e recebeu algumas autonomias ali. Então vamos lá, vamos conversar sobre o Kanato Dourado, ou Kanato da Horda de Ouro, também conhecido como Horda de Ouro. Foi um dos 4 canatos originários da fragmentação do Império Mongol e mais duradouro de todos eles, né? Abrangia em seu apogeu grande parte da atual Rússia europeia, o Cazaquistão, a Bielorrússia, o Uzbequistão, a Sibéria Ocidental, parte da Romênia, fazia então fronteira com os reinos da Polônia, da Hungria ao oeste, o Oceano Ártico ao norte, e o Kanato de Chagatai, no sudoeste, e o Grão-Kanato ao leste. No seu conjunto era formado então com a Horda Azul de Batu e a Horda Branca de Orda. Então, essas hordas, então, Horda Dourada, Horda Azul, Horda Branca, fazia parte do grande Império Mongol, tá? Então, sabendo isso, podemos continuar. A denominação dourada vinha do sistema de cores da Sterpe, né? Então, preto, norte, azul, leste, vermelho, sul, branco, oeste, amarelo, então o ouro no centro. De acordo com outra versão, era a ideia da tenda do Batu Khan, que era toda dourada. Então, a horda do cara que usa a tenda dourada, né? No entanto, existem aí documentos escritos que datam de antes do século XVII, um bom tempo, né? Que se refere ao estado da Horda de Ouro. Documentos mais antigos falam, então, do Ulus, do Joki, né? Alguns estudiosos preferem utilizar o nome alternativo, Kanato Kipechaco, ou essas derivações aí, também usadas para refletir o estado de documentos medievais, né? Então, vamos lá. 1221 a 1223, em meio às conquistas do Gengis Khan, os generais, então, em uma campanha expedicionária para futuras conquistas, chegam à atual Ucrânia e vencem os exércitos dos vários principados russos na Batalha do Rio Cauca. Pouco antes de morrer, o Gengis Khan, então, dividiu seu império como herança a seus 4 filhos. O Uguedai ficou com o norte da China, Chagatai com a Ásia Central, o Tululi com a Mongólia e o primogênio Joki com o Cazaquistão, a Sibéria Ocidental. Porém, poucos meses antes do seu pai Joki também falecer, os domínios foram divididos de novo, no Batu Khan, no Orda, no Shiban e no Berke. Então, ali começa a história do que nós vamos chamar de Horda Dourada, da Mongólia Russa, e talvez a configuração daquilo que a gente chama de Rússia nos dias atuais. Vamos lá? Em 1235, após os Jis serem dominados, o Okedai hospedou, então, uma importante reunião nacional de líderes do Karakorum, né? Decidindo, então, quais os generais e comandantes, a estratégia de conquista das terras situadas, então, a oeste. Em 1236, o exército de 150 mil homens, sob a liderança, então, do Batu Khan, invade e anexa os domínios mongóis à região do rio Volga, até então pertencente aos búlgaros, não é? Depois disso, foi a vez da Rússia, na época, então, dividida em vários principados. 1237, as cidades de Vladimir, Rianza, Susdália, Jaroslavia, Moscou, Túria, foram invadidas e saqueadas pelos mongóis. No início ali de 1238, o grão-duque Vladimir foi vencido por um exército mongol a 200 quilômetros ao norte da cidade, então, hoje, de Moscou. Essa foi a única campanha bem-sucedida de inverno
contra a Rússia, em toda a história, onde então a cavalaria mongol movia-se com uma velocidade nos rios congelados até então a invasão da Rússia. Em 1239, foi a vez da região sudoeste ser atacada em dezembro de 1240, conquistada então a cidade de Kiev. No ano seguinte, houve um bem-sucedido ataque mongol à Polônia, à Romênia, à Hungria. No final de 1241, o exército mongol, para ter uma ideia, já estava perto de Viena, mas por causa do falecimento do Khan Ogedai, a invasão mongol parou e então a Áustria de hoje não foi anexada a esse mundo todo. Imaginem isso, né? Após a morte então do tio Batu, pretendia se tornar então um Khan supremo do Império Mongol. Porém, sua ambição foi frustrada com a eleição do Kuyeke em 1246, o filho de Ogedai. Diante disso, o Batu Khan, fundou o Khanato da Horda de Ouro, com capital em Sarai, às margens ali do rio Volga. Durante o reinado, o Mangu, a Horda de Ouro, manteve boas relações com o Khan Mangu, o qual foi eleito com a ajuda do Batu Khan. O seu irmão manteve a mesma política após a morte de seu primo, enquanto seu rival, o Lagu, com o qual travou uma guerra em disputa dos territórios ali do Cáucaso, apoiou o Kublai Khan, o qual ganhou a disputa. Então, desde então, a Horda de Ouro seguiu um caminho totalmente diferente do Grão Khanato. Se separou por completo da autoridade do Kublai Khan. Para sua independência, contribui a política toda focada para a China do novo soberano, na medida em que deixou a Horda de Ouro aos outros khanatos sem a sua devida atenção. Então, com isso, a Horda de Ouro se separava do mongol e passava a ser o reino que seria a Rússia, né? O reino russo. Então, estamos formando aí, iniciando a ideia da caminhada de um império, não é? O governante supremo da Horda do Khan, escolhido então entre os descendentes de Batu Khan, o primeiro-ministro também mongol étnico, era conhecido como príncipe dos príncipes, os ministros eram chamados de vizires, os governantes locais, ou baskares, eram responsáveis por recolher os tributos, reprimir revoltas, a administração civil e militar não eram separadas. Então tá aí, vamos formar um império, né? A Horda de Ouro se desenvolveu mais como uma cultura sedentária do que nômade. E com Sarai, situada no Baixo Volga, evoluiu uma metrópole populosa. No começo ali do século XIV, a capital foi transferida para Saraiberk, no médio Volga, próximo então de Volgogrado, né? Volgogrado, e tornou uma das maiores cidades do mundo medieval. Alguma coisa em torno de 600 mil habitantes em seu apogeu. Então, imaginem isso, né? Outras cidades importantes incluem Urek, Madjar, Azak, Astrakhan, Kazan e a pequena Sarai. Um plano étnico da Horda pretendeu, então, uma identidade mongol a tudo aquilo, enquanto a classe mais alta da sociedade era composta por seus descendentes, dos guerreiros, então, mongóis. Então, começa a haver aí uma função e uma ordenação, a junção e uma identidade. 1240 a 1480, os mongóis dominaram vários principados russos. Diferente da dominação exercida na China ou na Pérsia, que era uma dominação direta, na Rússia se travava uma dominação indireta, onde diversos principados todos os anos pagavam tributos aos mongóis. Caso o principal atrasasse o pagamento, então sofria uma invasão militar com represálias. Em meio a tal política, destacou-se a do príncipe de Moscou, chamado Ivan I, que tornou então encarregado do Khan Uzbek e um coletor de impostos, né, para vários principados. Então ele começa a ganhar poder. Lembra lá, Ivan I, tá? Em meio ao reinado, então, a Horda Dourada, a qual se converteria ao islamismo, alcança, então, seu apogeu. Porém, sofre uma forte efeitos da peste negra na fronteira oeste, perdeu muitos territórios para a Lituânia,
desde as quais as cidades de Kiev, 1322, ao mesmo tempo houve várias disputas de poderes internos, das quais os principados russos então foram se aproveitando ali, né? Para se ter uma ideia, a situação entre 1361 e 1380, 25 cães, eles tiveram vida curta. Em meio a esse contexto de crise, surge então um general chamado Mamai, com o tal Nogai, fazia então o Khan dos seus fantoches. O caso acabou dando um deposto sem cerimônia, né? Eis que em 1380, o Mamai e seu exército então, sofre uma grande derrota. Para quem? Para os russos, liderados então pelo Demétrio de Moscou, na Batalha de Kulikovo. Essa batalha é considerada por muitos como o início do fim do domínio mongol na Rússia. É isso aí, um lugar e suas histórias. E estamos aqui começando a contar a história da Rússia para vocês. A gente volta, a gente conversa mais um pouquinho na próxima aula. Até lá, obrigado.